Boa noite, pessoal. Vamos nessa, começando aqui no horário. Só ajeitar isso aqui. Pronto. Beleza. Assunto hoje interessante. Vamos falar de relação peso-potência. Um assunto que mais quem tá familiarizado aí com a parte de treinamento com potência vai entender um pouco melhor. Mas não importa quem não treina com potência também, acho que vale a pena ter essa informação, até para ver se anima a treinar com medidor de potência. Então acho que isso é bem interessante aí. Esses são os dados que o pessoal está acostumado a usar no ciclismo profissional já há bastante tempo. Então acho que isso aí é um assunto que a gente tem que abordar sim. Estava programado outra coisa para poder falar hoje, mas eu acho que o assunto é bem pertinente, beleza? Então vamos lá. Mais uma vez, boa noite para todo mundo. Estamos deixando esse vídeo gravado aqui no final. Fiquem à vontade aí que quiser compartilhar com alguém, se achar que essa informação é relevante, se achar que deve comentar alguma coisa, eu sempre estou à disposição para responder, beleza? Então vamos nessa. Peso-potência, quais são as principais vantagens de usar essa métrica? O que é essa métrica? Quais são as referências? Como é que a gente deve usar isso no ciclismo, na vida real, né? Porque às vezes a gente fala de métrica, disso, daquilo, e acaba não dizendo qual é a parte prática, não dizendo como é que pode ser usado, como é que deve ser usado, para que melhora, né? Então eu vou tentar colocar isso tudo aqui para vocês hoje, ok? Então vamos lá. Compreendendo primeiro a relação peso-potência, o que é, né, a definição. É fácil da gente ver, mas tem gente que ainda não entende, então é melhor a gente colocar isso aqui de forma bem simples. Tá? A definição de watts por quilo, quando eu falar watts por quilo, entendam que eu vou estar me referindo à relação peso-potência. Né? Ela representa a potência produzida por um ciclista em relação ao seu peso corporal. Tá? Isso aí é medido em watts por quilo. Tá? Então, só um exemplo rápido aqui, um ciclista de 100 kg gera 300 watts de potência, ele vai estar gerando 3 watts por quilo. Tá? Então é uma conta bem fácil aí de fazer para você ter mais ou menos uma noção do que é a relação peso-potência. Beleza? A importância do indicador, a importância do peso-potência é um indicador crucial, né, da força e da eficiência do ciclista. Então ela não é só do condicionamento físico, é também da eficiência do ciclista, especialmente em subidas ou em sprints, em momentos onde você precisa de mais força e mais eficiência. Isso se sobrepõe, a relação peso-potência se sobrepõe. Tá? É uma comparação também entre ciclistas de diferentes tamanhos, diferentes pesos, diferentes sexos. Né? É uma forma de obter respostas específicas para aquilo que você está buscando. Né? Então o seu objetivo também pode se pautar no que você quiser em relação a peso-potência. Okay? Existem basicamente 4 durações que a gente considera. Durações é o tempo de esforço, tá? Quando eu estiver me referindo a isso aqui, essa duração, tempo de esforço. Então existem 4 tempos de esforço específicos: 5 segundos, 1 minuto, 5 minutos e 20 minutos, que é a chamada potência de FTP. Essas são as durações que melhor refletem a potência por ordem. 5 segundos reflete a potência neuromuscular, 1 minuto reflete a sua capacidade anaeróbia, a capacidade de consumo máximo de oxigênio num curto período de tempo. 5 minutos reflete o seu limiar de o limiar de VO2, né? E 20 minutos reflete o limiar de lactato. Certo? Então isso aí são os 4 pontos: 5 segundos, 1 minuto, 5 minutos e 20 minutos são os 4 principais, as 4 principais referências de tempo quando a gente quer fazer uma comparação de peso-potência. Tá? Para quem está interessado, eu acho que grande parte dos ciclistas está interessado em provas de fundo e meio fundo. O que é isso? São provas com 1 hora, 1 hora e meia, 2, 3, 4 horas de duração. Eu acho que vale a pena também a gente entender que 60 minutos é uma boa medida de peso-potência. Tá? Por quê? Porque indica a sua capacidade de manter, a sua durabilidade, a sua capacidade de manter
essa potência por um período mais prolongado. Tá? Então seria como se fosse o FTP, né, a potência funcional específica de 1 hora. O FTP ele geralmente é um número de 20 minutos. Você pega aquele número de 20 minutos e multiplica ele por 0,95, que é 95% daquela potência estimada, né? Estima-se a durabilidade do seu FTP. Eu discordo um pouquinho disso. Isso aí depende muito do seu condicionamento físico, da sua qualidade técnica, depende de vários outros fatores. Tá? Então existe já também alguns estudos que mostram que essa relação peso-potência baseada na potência de 20 minutos, ela pode ser dividida aí, né? Por exemplo, você pega vezes 30, você pega esse 0,95 do FTP e multiplica, né? Por exemplo, você tem um FTP de 200, né? Você colocaria esse FTP aí essa durabilidade para 190 watts, só para facilitar o cálculo. Tá? Eu discordo um pouquinho disso porque é uma pessoa que tem um FTP um pouco mais alto, né, ela tende a durar um pouco mais. Então a durabilidade dessa pessoa tende a ser um pouco maior quando ela é mais bem condicionada. Por exemplo, um ciclista profissional, ele baixa muito pouco de 20 minutos, né, os watts por quilo dele baixam muito pouco no tempo entre 20 minutos e 60 minutos. Né? Já uma pessoa que é novata, né, que tem aí 3, 4, 5 meses de ciclismo, essa potência de 20 minutos ela vai durar no máximo 31, 32, 35 minutos com muito boa vontade. Então o tempo que essa potência de FTP dura, mesmo multiplicando pelo 0,95, é uma potência que vai depender muito do nível de condicionamento do ciclista e da capacidade que ele tem de fazer força e manter essa força durante mais tempo. Tá? Então quanto mais treinamento, mais esse tempo, essa durabilidade aumenta. É uma métrica importante a gente usar também, além do peso-potência. Tá? Então, falando desses tempos, né, eu acho que é bastante importante a gente incluir aí 1 hora e alguns programas, né, no caso do intervalos que eu uso com os meus atletas, com os meus ciclistas, ele me dá até 4 horas, eu posso configurar se eu quiser 5 horas, 6 horas, eu só não tenho muitos parâmetros de comparação. Por quê? Porque o intervalos ele compara com os atletas que estão na base de dados deles. Então eu posso usar a comparação do Kogan, né, que é a comparação que todo mundo faz, que é um livro muito famoso, é o Treinando com Medidor de Potência, né, do Andy Kogan. Então a gente tem aquelas referências desde os ciclistas profissionais até os ciclistas novatos. Mas se você quer comparar na vida real entre o que você está fazendo e o que outros ciclistas da sua categoria de idade, do seu peso, estão fazendo, dá para fazer essa comparação muito mais facilmente, ou pelo Training Peaks ou pelo Intervalos, né, que são programas que têm uma base de dados bastante grande para você poder comparar esses atletas. Tá? Então, outra coisa que é importante a gente entender em relação à parte peso-potência, ela permite compreender se a eficácia do teu treinamento está sendo boa. Tá? Então, se você tem as referências de um percurso específico, por exemplo, é um percurso que nós vamos fazer a prova de Brasília. Né? Essa prova de Brasília é uma prova basicamente plana e o tempo que a gente demora na subida lá é de 5 a 6 minutos. Né? Então tem uma subida que é mais intensa lá, a gente vai passar por ela 3 vezes, é a subida da Ponte JK, a gente apelidou lá em Brasília de 8%. Então essa subida ela dura ali de 5 a 6 minutos na média. Alguns vão subir mais rápido, outros vão subir um pouco mais lento, mas a gente pode considerar em termos de treinamento de 5 a 6 minutos. Já, por exemplo, em Bento Gonçalves, a gente tem uma subida que é muito mais íngreme, né, que é a subida de Santa Teresa. Ela vai durar aí, algo em torno de 30, 31 quilômetros, praticamente, é isso mesmo que vocês ouviram, 30, 31 quilômetros, né, entre variações ali que podem chegar até 18%, que eu me lembro que eu fiz ano passado. Então 3, 4%, né, grande parte, mas tem vários pontos onde a inclinação aumenta bastante. Você tem que passar de 6 a 8 minutos fazendo força com a inclinação acima de 10, 11% tranquilamente. Né? Então, quando você tem essas referências, a gente pode entender melhor a eficácia de um treinamento de um atleta via watts por quilo. Né? Quais são as demandas do percurso? A demanda de Brasília, né, eu não preciso de um atleta mais leve do que ele já está, né, porque é uma prova basicamente plana. Então o peso do atleta no plano ele é mais eficiente inclusive do que na subida se ele for um pouco mais pesado. Ele vai gerar uma potência maior e ele vai vencer o arrasto aerodinâmico com uma potência um pouco maior se ele for um pouco mais pesado.
Com uma prova com muita subida, eu já recomendo que os atletas, que os ciclistas percam um pouco de peso, que seja um pouquinho, 2, 3 quilos ou um pouco mais, para quem está muito acima do peso, 10, 12 quilos. Isso aí vai depender de como é que está o teu peso e qual é o tipo de performance que você quer na prova, e quanto você está disposto a se dedicar a isso. Mas no final das contas são perfis de provas completamente diferentes. Tá? Então a gente tem que avaliar isso e entender como é que essa relação peso-potência vai ser aplicada no treinamento para cada perfil de prova, para cada ponto que a gente vai querer colocar o atleta para fazer. Tá? Então se a gente, por exemplo, quer ser um velocista, se eu tenho uma prova de circuito, que é uma prova, um circuito geralmente pode ter 1 km, 2 km, 3 km, mas é uma prova que no circuito ela geralmente é plana ou tem uma subida muito curta. Essa prova de circuito ela exige muita velocidade, vamos na linguagem do ciclismo, muita pancada, subida acima. São ciclistas que a gente chama de puncher, que é aquele que tem um estímulo de 2 a 10 minutos muito forte, ele consegue segurar vários estímulos desses e se recuperar antes do próximo. Então essa potência neuromuscular, por exemplo, no treinamento de 1 minuto, vai ser um ótimo comparativo para a gente pegar o que esses ciclistas estão fazendo. Se as subidas, por exemplo, são longas, como no caso de Bento Gonçalves, num Letap, você pega o Letap Brasil ou o Letap da França, pega uma Nove Colle lá na Itália, enfim, pega um desafio, vamos pegar aqui um desafio do Triplo Stelvio, que é um desafio com 7, 8 horas, que são 3 subidas na mesma montanha de forma completa. Você desce de um lado, sobe do mesmo lado, desce do outro, sobe do mesmo lado, sobe do outro lado, desce uma terceira vez, sobe uma terceira vez, mas são subidas de 11 km, 12 km, 15 km, às vezes subidas de 20 km, com inclinação média de 6, 7%, são completamente diferentes do que uma prova de circuito. Então, se eu quero um atleta para uma prova de circuito, eu vou treinar essa relação peso-potência para subir em 1 minuto. Se eu quero que um atleta tenha resistência, que ele tenha durabilidade dessa potência, eu não vou treinar ele nem para 20 minutos, eu vou treinar ele para 1 hora, 2 horas, dependendo de qual é o perfil que eu quero que ele tenha lá no final. Tá? Então, esses esforços, basicamente curtos, são dos treinos HIIT, e os esforços mais longos são do limiar de lactato. Tá? Então, isso aí deve ser o foco de quem quer provas mais longas, do HIIT, para quem quer prova de circuito ou quer melhorar o seu sprint, por exemplo. Tá? Então vamos lá. O que influencia os fatores, quais são os fatores que influenciam essa métrica de watts por quilo de relação peso-potência? A primeira coisa, simples demais, é o peso corporal. Então se você é o mesmo atleta, imagina que você pesa 90 quilos, e você tem uma potência média de 270 watts, a sua relação peso-potência é de 3 watts por quilo. Se você passa a pesar 70 quilos, a sua relação vai para 4,2, 4,3 watts por quilo. Então 20 quilos, para o mesmo atleta, nas mesmas situações, dão resultados completamente diferentes. O que é completamente diferente você ter 3 watts por quilo e você ter 4,2 watts por quilo medidos aí em 20 minutos, em 1 hora. Tá? Outro fator importante, além da perda de peso, que isso aí é bem óbvio, já que a gente está tratando de uma relação que inclui diretamente o peso, tá? Mas é a eficiência da pedalada. A gente não deixa de treinar técnica, a gente sempre precisa estar treinando técnica. E claro que existe um momento específico para isso, mas você treinar a qualidade do seu movimento, deixar o movimento mais fluido, mais eficiente, isso com certeza vai maximizar a transferência de força quando você aplica a força do pé no pedal. Então você vai aumentar essa transferência de força da sua musculatura para os pedais. Então quando você tem um movimento de qualidade, isso aí inclui também não só a qualidade do movimento, como treino de força na academia mesmo, tá? Levantamento de peso na academia, isso aí aumenta muito a sua eficiência de pedalada. Então por isso é tão importante os ciclistas fazerem treino de força. Não necessariamente academia, tem algumas outras formas também, por exemplo, movimentos funcionais, o pilates, tudo isso aumenta a força, mas são treinos específicos fora da bicicleta. Isso aí com certeza vai te ajudar muito a melhorar a sua eficiência. Outro ponto que influencia, outro fator que influencia, a sua experiência, a sua técnica, saber como dosar a força, para evitar picos muito grandes de potência ou vales, ou seja, você em vez de manter uma linha mais ou menos
constante da sua potência, toda hora você está subindo ou descendo, subindo, descendo, para tentar acertar essa potência em um ponto onde estava determinado, mas nem sempre você conseguiu. Tá? Então isso aí gera um desgaste muito grande, gera uma deficiência, com o desgaste vem a deficiência técnica, e você acaba perdendo a sua relação peso-potência com muito mais rapidez. Tá? Então quando essa experiência, essa técnica são mais aprimoradas, você com certeza tem um aumento, um aumento da duração desses watts por quilo, tá? Durante uma pedalada. A aerodinâmica também é um outro ponto importante. A sua posição aerodinâmica ela não vai mudar a sua relação peso-potência, tá? Porque a força no pedal vai continuar sendo a mesma e o seu peso vai continuar sendo o mesmo naquele dia específico ali, naquela potência que você está colocando. Em compensação, se você tem uma área frontal menor, a sua posição vai reduzir a resistência do ar e, consequentemente, vai melhorar a performance. Tá? Isso aí vai impactar sim os watts por quilo. Tá? Então, digamos que você tem um atleta que pesa 90 quilos, aquele mesmo atleta que a gente deu o exemplo antes, que pesa 90 quilos e um outro que pesa 70. Se os dois estiverem gerando 3 ou 4 watts por quilo, vamos colocar aí 3,5 watts por quilo para ambos, o atleta mais pesado ele vai andar mais. Ele vai andar mais rápido, porque a inércia dele é maior quando ele já está em movimento e também porque ele vai vencer a resistência do ar com mais facilidade, porque ele é mais pesado. Isso no plano. Tá? Então, quando você está numa situação de plano, a relação peso-potência sendo igual, o ciclista mais pesado vai ter vantagem. Tá? E essa desvantagem se desfaz quando você vai para um terreno um pouco mais inclinado. A partir de 6% é onde você tem de 6, 7, 8% acima, né, dessas inclinações, onde você tem as maiores diferenças de rendimento com os ciclistas mais leves, porém fortes, com a relação peso-potência maior, e dos ciclistas mais pesados, que também podem ser fortes, mas que têm uma relação peso-potência menor. Tá? Então as subidas mais longas e mais íngremes sempre vão favorecer os atletas mais leves, ok? Ao contrário do que acontece com os atletas mais pesados numa situação de plano. Tá? Então, mais importante é o peso-potência na subida. Peso-potência no plano ele favorece o atleta mais pesado, e na descida nem preciso mais ser explicar muito, porque na descida com certeza o atleta mais pesado, em função da gravidade, vai ter mais vantagem. Beleza? Aí vamos lá. Como é que a gente monitora essa métrica peso-potência? Tem diversas formas, né? O Garmin, né, por exemplo, deixa eu pegar o meu aqui. O meu Garmin, que é um 530, está aqui até fora da capinha. Esse Garmin, toda vez que eu atualizo o meu FTP através do meu limiar de lactato, ele vai lá e me diz qual é a minha relação peso-potência, né? Porque eu coloco o meu peso todos os dias no aplicativo da Garmin, então ele está sempre monitorando isso aí para mim, né? Então, se o meu peso corporal está sempre atualizado, é uma forma de eu ter diariamente saber como é que está a minha relação peso-potência. Então isso é uma métrica que eu acho que é interessante a gente usar. Tá? Análise de dados. Então, você mantendo o peso atualizado todos os dias. Eu gosto, só falando um pouquinho mais de peso aqui, deixa eu interromper. Tem muita gente que não gosta de se pesar, mas trabalhando aí desde 1996 em academia, eu percebi o seguinte: as pessoas que não gostam de se pesar porque elas têm medo da balança, e isso aí eu entendo de uma certa forma, tá? Mas elas têm que entender o seguinte, principalmente mulheres que têm a história do ciclo menstrual e tudo isso, principalmente mulheres, no meu ponto de vista, tá? Isso aí é algo que é uma opinião minha que eu gosto de passar para vocês. Eu acho que elas devem se pesar todos os dias, sim, claro, sempre de manhã e na mesma situação. Por quê? Porque ao longo dos meses, então você não vai se pesar um dia, você vai se pesar todos os dias ao longo de meses. Então ao longo dos meses, essa mulher ou essa pessoa, né, é mais exagerado essa diferença de peso nas mulheres, né, essa pessoa vai entender que existe uma variação de aproximadamente 2 quilos, às vezes até 3 quilos de um dia para o outro. Tá? O que se deve a essa variação? É perda de gordura ou é ganho de gordura? Não. Com certeza não, porque é impossível você perder 2, 3 quilos de gordura em um único dia.
Tá? Isso aí é humanamente impossível. Então, a que se deve essa diferença de peso? Ao acúmulo de líquido no organismo. Tá? Então, a hidratação ela influencia muito no seu peso. O seu corpo não tem como saber. E a balança, ela não te diz se o seu peso ali inclui água, mais gordura, menos gordura. Então, se pese todos os dias, porque você vai entender, claro, sempre na mesma situação, na parte da manhã, logo que acordar, é o melhor momento para você acordar, o mais fidedigno. Tá? Então você vai lá, se pesa todo dia nessa mesma situação durante meses. Você vai entender que existem ciclos e esses ciclos vão começar a te deixar mais tranquilo em relação ao peso. Porque vai que você dá o azar de se pesar no dia que você se alimentou mal ou tem algum problema, teve algum tipo de inchaço, alguma retenção hídrica e foi lá e subiu 3 quilos. Aí no dia seguinte que você estaria mais leve, você não se pesou. Então você não sabe que isso é simplesmente uma variação. Tá? Então a forma que eu acho que é mais interessante de você controlar o seu peso é sim se pesando todos os dias, logo na parte da manhã, no iniciozinho da manhã. Tá? Voltando a isso, né, você entendendo que esse peso corporal ele vai variar, você pode inclusive entender quais são as situações que esse peso corporal varia e começar a lidar com isso. Então, se você quer acordar bem disposto, porém leve num dia da prova, você já vai antecipadamente entendendo qual é a alimentação e qual é a hidratação que você tem que fazer no dia anterior ou 2, 3 dias antes, para que você chegue bem energizado, que você tenha uma boa reserva de carboidrato, mas que você também eventualmente possa ter um pouco menos de peso no dia da prova. Tá? Se a gente for avaliar isso, eu já estou fugindo um pouco do assunto aqui, isso aqui vai dar outra live, tá? Que é a questão do peso com relação ao que você tem de glicogênio muscular acumulado. Vamos deixar isso para outra, já vou até anotar isso aqui, porque você tendo um pouco mais de líquido no organismo, você vai reter mais glicogênio e também você vai ter mais líquido circulando, evitando que você... Me perdi um pouquinho aqui. Você vai ter um pouquinho a mais de líquido, evitando que você tenha desidratação durante a prova. Tá? Então, quando você perde 5%, por exemplo, de hidratação, você tem uma média de 8 a 10% a menos de performance. Okay? Mas isso aí fica para outra live, deixa eu voltar para o assunto aqui. Então, a gente estava falando de peso corporal, né? Você se manter com o peso sempre atualizado, se pese todos os dias de manhã, tá? Para que você possa fazer uma análise correta de dados. O que é essa análise correta de dados? Você vai precisar de uma ferramenta de monitoramento. No caso, o Garmin, né, que eu uso, né, ele passa os dados por exemplo, para o Intervalos, que é o programa que eu uso para monitoramento, e eles me permitem analisar esses dados não só dos treinos, como de competições antigas que eu já fiz. Tá? Tem outros programas também, por exemplo, eu tenho o Elevate for Strava, que ele desbloqueia os dados, vários dados do Strava e analisa algumas coisas que o Strava nem faz. Então eu gosto muito do Elevate também, que ele pega o segmento do Strava e me mostra uma série de dados, inclusive qual foi a relação peso-potência que eu usei naquele segmento específico. Tá? Então isso aí, nesses treinamentos, nessas competições, eu posso ter muito boas referências na hora de poder me treinar e entender como é que eu posso render no dia da competição, no dia daquele treino específico. Tá? Também vai monitorar a velocidade, vai monitorar a frequência cardíaca, ou seja, qual é a minha eficiência, em qual frequência cardíaca eu estou mantendo, por exemplo, 3,5 watts por quilo. Se eu quiser manter 3,5 watts por quilo por 10 minutos, qual é a minha frequência cardíaca? Se isso estava em, sei lá, 160 batimentos um mês atrás e hoje está em 155 batimentos, eu me tornei mais eficiente. Tá? Então é importante a gente analisar essas métricas. Okay? Feedback do treinador. Aí vem a parte que é importante no meu caso. Né? Se você tem um treinador experiente, que ele entende do que ele está falando, ele entende daqueles números, tá? Ele é capaz de te fornecer uma orientação específica e personalizada para otimizar o seu treinamento. Então, através dessa análise dos dados de watts por quilo, por exemplo, eu tenho vários gráficos, por exemplo, que eu consigo identificar se um atleta está mais propenso a fazer um gran fondo, se ele está mais propenso a fazer um critério, né, que é a prova de circuito, se ele está mais propenso a fazer uma prova de subidas, né, se ele está mais propenso a fazer uma prova com chegada em sprint. Então eu consigo identificar isso através de números, qual é a propensão desse atleta naquele momento de treino. Pode mudar? Pode.
Dependendo do treinamento, a gente consegue mudar essas situações. Agora, dificilmente eu vou conseguir, por exemplo, ir dos extremos. Transformar um sprinter num escalador e transformar um escalador num sprinter. Tá? Porque isso aí já envolve um grande componente genético e nem sempre a gente tem condição de mudar tudo que está geneticamente modificado. Tá? Então vamos dar um pouquinho mais de atenção a essa parte aqui dos tipos de ciclista. Por exemplo, um tipo de ciclista, vamos pegar o ciclista que gosta de subir primeiro. Tá? Watts por quilo alto em um ciclista que gosta de subir, que prefere fazer competições de subida, é a métrica mais importante, sim. Tá? Então é crucial para você poder superar subidas com mais eficiência, com mais rapidez, você ter uma relação watts por quilo maior. Então é um ciclista que ele vai precisar perder peso nesse caso, e ele é um ciclista que vai precisar usar de artifícios, que seja musculação, que seja o pilates, que seja funcional, que seja alguma outra coisa, para ele poder aumentar essa relação de watts por quilo. E isso de preferência sem perder massa muscular, ou variando aí entre 1 e 2 quilos a menos de massa muscular, para que ele não perca potência absoluta, porque isso aí também vai prejudicar esse ciclista. Tá? Além disso, eu ainda tenho que juntar essa relação peso-potência com a parte tática, no caso do ciclista de subida. Tá? Por quê? Porque se esse ciclista calcula mal como é que ele começa a subida e como é que ele vai fazer o meio da subida, ele vai ter problemas no final da subida, ele vai ficar para trás. Então, ele tem que entender qual é o tempo de subida, ele tem que entender qual é a média de watts por quilo que ele vai colocar para aquela duração. Ele vai ter que trabalhar com uma curva de potência se ele quiser ter bons resultados. Tá? Então, pego aquela subida específica, é para isso que muitos ciclistas, por exemplo, os profissionais, fazem reconhecimento daquele trecho de prova. Então, eles vão lá, fazem um reconhecimento e testam. Se eu subir essa subida aqui em tantos watts por quilo, eu vou fazer essa subida em tanto tempo. Ou eles vão lá e pegam outros ciclistas que têm aproximadamente a medida de watts por quilo deles e o mesmo peso e falam, esse ciclista sobe em tanto tempo. Né? Eu sei que se esse ciclista sobe em tanto tempo, eu vou conseguir fazer um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. E ele tem como taticamente, né? Ou seja, definir o que fazer e quando fazer, melhorar aquele resultado dele naquela subida. Tá? Na parte inversa, por exemplo, ciclista de sprint. Tá? Ele tem que ter uma combinação de alta potência e watt por quilo elevado, mas basicamente de 5 minutos, de 5 segundos, 1 minuto e no máximo de 5 minutos para ele suportar a chegada no sprint, que geralmente é muito forte. Tá? Então, além dele fazer uma chegada no sprint, ele tem que pegar um trem de embalada e fazer aqueles 5 minutos bastante intensos, ele ainda tem que aumentar mais a intensidade que já está alta para conseguir fazer um bom sprint. Então ele tem que ter um treinamento específico para esse tipo de coisa. Então, no caso do sprinter, a tática dele não é uma tática individual, vai ser uma tática da equipe, e a equipe ela precisa ter um bom desenvolvimento de coordenação e de entrosamento para poder fazer isso. No final das contas, o que um sprinter precisa ter? Ele precisa ter uma técnica bem apurada. Porque se ele não tem a técnica bem apurada, não importa se ele vai ter força, né? Se ele tem watts por quilo, por exemplo, numa bicicleta estacionária, na hora que ele está fazendo um teste, mais alto do que um sprinter que tem uma técnica melhor, em compensação tem uma quantidade de watts por quilo um pouco menor. Tá? Então, dependendo dessa combinação entre watts por quilo e a técnica dele, o que quer dizer a técnica? Se ele consegue ficar mais abaixado, se ele consegue ser mais aerodinâmico, como é que ele transfere a potência da perna para o pedal, dos pés para o pedal, né? Como é que ele balança a bicicleta para que o pneu tenha uma tração adequada e não fique pulando na hora dele fazer a arrancada. Então tudo isso vai influenciar, isso é a parte técnica do ciclista. Tá? Que ele vai, por mais que ele tenha os watts por quilo mais altos, se ele não tiver uma boa parte técnica, no final das contas o sprint dele vai ser uma porcaria. Tá? Porque ele pode perder para um cara que vai ser muito mais fraco do que ele. Né? Fora que a parte técnica, se ele tiver medo de encostar ou de chegar perto de alguém, né, ele não vai ser um bom sprinter nunca. Né? Porque o sprinter, ele, além de tudo, ele tem que ser destemido. É um cara que ele tem que ter um pouco meio de loucura ali na hora de fazer um sprint. Tá? Eu vou confessar, eu como atleta, como ciclista, eu tenho um pouco de receio de fazer uma chegada num pelotão em bloco. Tá? Eu não me sinto à vontade, porque se alguém esbarra ali, se alguém... Né, não é nem porque eu não confio em mim, eu confio em mim. Se eu estiver fazendo um sprint com mais 2 ou 3 ciclistas, eu confio perfeitamente em mim. Mas se tiver uns 6, 7 ciclistas, já começa a tornar um ambiente
totalmente difícil, praticamente impossível de você fazer uma leitura, né, na hora de fazer um sprint e tentar minimizar os riscos e ainda assim fazer força e tentar ter um bom resultado. Então, o ciclista, ele, além de ser meio doidinho, né, o sprinter ser meio maluquinho, né, ele tem que ser bem destemido e tem que ter uma boa técnica também. É algo que precisa ser muito treinado, porque não é fácil você fazer um sprint. Além de você ter um talento, né, de você desenvolver aquela força máxima naquele momento específico, você tem que treinar muito para poder desenvolver essa técnica na hora de fazer o sprint. Tá? Então, além da parte dos watts por quilo, o ciclista sprinter ele precisa ter bastante mesmo técnica. Okay? Ciclista de resistência. Por exemplo, um cara que quer fazer o Gran Fondo, que é a maior parte dos meus clientes, por exemplo, dos meus ciclistas hoje, são pessoas que querem fazer provas longas, provas de tipo desafio. Tá? Então o ciclista de resistência ele precisa ter watts por quilo sustentáveis. Então a diferença de watts por quilo dele numa medida de 20 minutos não pode ser muito grande em relação à medida de 60 e nem à medida de 120 minutos, que é 2 horas. Tá? Se eu tenho 2 horas com uma medida de potência com um batimento cardíaco praticamente estável, eu sei que a eficiência aeróbia dele está boa e a capacidade muscular dele também está boa, então isso aí entra em equilíbrio. Dessa forma, o ciclista ele vai render mais potência por mais tempo. Tá? Então, o que um ciclista como esse, ciclista de resistência, ele precisa, além de uma boa relação de peso-potência, ele precisa de tática e de um plano alimentar adequado. Tá? Então ele precisa saber o que fazer, quando fazer, que é a tática. Né? Se ele subir demais a intensidade dele, esse ciclista vai ter problema, porque ele vai ter um desgaste maior da parte de muscular, e quando ele estiver passando de 2 horas, por exemplo, um desafio de 100 km para um ciclista como esse, quando ele estiver passando de 2 horas, né, ainda vai faltar aproximadamente 1 hora e pouco para ele terminar o desafio dele, e ele já vai estar com a musculatura completamente desgastada se ele não fizer um bom plano tático. Né? E claro que a hidratação e a alimentação vão fazer total diferença nesse plano tático dele, porque vai ter que dar o suporte para a parte fisiológica. Tá? Ciclista de Gran Fondo, mais ainda do que o ciclista de resistência, ele precisa ter um equilíbrio entre força, resistência e watts por quilo. Para completar essas longas distâncias, tem Gran Fondo que dura 7 horas. Por exemplo, um L'Etape na França, uma Nove Cole de 205 km que a gente teve lá na Itália para fazer, também dura aí em torno de 7 horas e meia. Um triplo Stelvio vai durar 8 horas. Então isso aí tudo precisa que você tenha um plano alimentar. Né? Além de você medir aquela parte de capacidade de manutenção da relação peso-potência, você vai ter que fazer um plano tático, né? E um plano alimentar, que são cruciais para você ter um bom resultado nesse desafio seu. Tá? Aí vamos lá. Falando, já quase esgotando o assunto aqui, falta pouco. Watts por quilo e diferenças fisiológicas. Que diferenças fisiológicas a que diferenças fisiológicas eu estou me referindo? Por exemplo, sexo. Homens e mulheres têm diferenças de watts por quilo que eles conseguem produzir muito grandes. Tá? Então a diferença chega a ser entre 30% e 70% dependendo do nível do atleta. Tá? Se você pegar um atleta profissional feminina, né, dessas Pro Tour, e um atleta profissional masculino Pro Tour, né, uma mulher ela consegue aí gerar durante 10 a 12 segundos algo em torno de 800 watts. Né? Já enquanto isso um homem consegue gerar quase 1.200, 1.400 watts entre 10 e 12 segundos. Tá? Isso aí para os tops na chegada, uma chegada no plano. Né? Que a chegada no plano ela permite uma cadência um pouco mais alta, então a potência acaba subindo um pouquinho mais. Tá? Enfim, você pegar por exemplo um homem, né, com 65 quilos no nível profissional Pro Tour, ele gera aproximadamente numa subida de 20 minutos 6,5 watts por quilo. Né? Uma mulher está conseguindo gerar entre 5 e 5,5 watts por quilo, então dá uma diferença aí de uns 20%, 20 e poucos por cento. Depende muito da situação, mas as diferenças são bastante grandes fisiologicamente entre os sexos. Tá? Então a gente não pode colocar uma comparação entre homem e mulher. Né? Se você tem uma mulher gerando 3,5 watts por quilo e um homem gerando 3,5 watts por quilo, eles estão em pé de igualdade. Mas geralmente o homem leva mais vantagem porque a duração, né, a capacidade muscular do homem
para fazer com que esses watts por quilo durem mais tempo é muito maior do que a capacidade da mulher para fazer com que esses watts por quilo durem esse tempo, mesmo que eles tenham a mesma relação watts por quilo. Tá? Então, os homens eles possuem mais força muscular e isso influencia diretamente na durabilidade. Tá? No treinamento, então, a gente tem que pensar nisso também. Né? Diminuir um pouquinho o tempo de duração dos estímulos muito fortes para mulheres, né? Ou aumentar em relação aos homens. Isso aí tem muita coisa, é muito individual, mas a gente vai avaliando isso e sabendo que existem essas diferenças, a gente consegue individualizar ainda melhor, de forma ainda melhor o treinamento para cada ciclista. Tá? Treino específico. Né? Eu tenho que considerar as adaptações de treinamento para considerar essas diferenças fisiológicas também. Eu tenho que otimizar o desempenho de cada indivíduo, né? Considerando sempre essas particularidades de cada gênero. Né? Então, o que eu acabei de dizer é que você não pode pegar uma mulher e treinar da mesma forma que um homem, mesmo que eles tenham a mesma relação watts por quilo. É diferente. A durabilidade é diferente, a eficiência é diferente, né? Os percentuais de gordura são um pouquinho diferentes. A capacidade de desenvolver força também é diferente, mesmo que tenham watts por quilo iguais. Tá? Então não dá para ser o mesmo treino para homem e para mulher, a não ser que eles a mulher esteja no nível de condicionamento completamente acima do que o do homem. Aí sim dá para eles treinarem juntos. Mas no geral, se tiver o mesmo nível, por exemplo, mesmo VO2, mesmo número de watts por quilo, é muito difícil que uma mulher consiga treinar, fazer um treino de 3 horas com um homem na mesma situação. Tá? Não dá para comparar. Idade. Idade também é uma diferença gera uma diferença fisiológica considerável. Então os watts por quilo eles tendem a diminuir sim quando a idade avança. Porque a força, né, existe um fenômeno chamado de sarcopenia. A sarcopenia ela é um fenômeno que faz com que você perca massa muscular enquanto você está envelhecendo. Tá? Então à medida que você vai envelhecendo, a tendência é que a sua musculatura comece a diminuir tanto em volume quanto em eficiência, quanto em capacidade de gerar força. Então essa perda de massa muscular ela é uma alteração fisiológica que é oriunda do envelhecimento e a gente tem que considerar isso. Então se eu não vou treinar um atleta de 20 anos da mesma forma que eu vou treinar um de 30, da mesma forma que eu vou treinar um de 40 e da mesma forma que eu vou treinar um de 50. Tá? Isso aí depende não só do background deles, né? Ou seja, da experiência, do que eles fizeram no passado, mas também depende muito de como é que estão a questão de durabilidade de watts por quilo, sabendo que os atletas com mais idade eles tendem a durar um pouco menos. Tá? Treinamento com foco em watts por quilo. Quando é que eu devo usar? Vale a pena usar? Não vale? Então vamos lá. Performance. Né? Se um ciclista e um treinador eles conseguem entender qual é o real ganho de performance, independente da época do ano, eu consigo comparar os watts por quilo dentro do mesmo ano. Então é uma medida de performance real. Eu tenho como usar os watts por quilo como referência de crescimento, né, da sua performance durante uma temporada, por exemplo, um macrociclo de 6 meses. Tá? Então pega um macrociclo de 24 semanas. Nesse macrociclo de 24 semanas, você começou ali com 20 minutos a 3,5 watts por quilo e terminou com 4,2 watts por quilo. É uma forma de você saber que isso com certeza aumentou. Né? Eu vou fazer uma prova de critério, então eu preciso que meus watts por quilo de 5 minutos eles mudem, de 1 minuto também mude. Então eu sei se aqueles watts por quilo ali subindo entre 2, 3, 4 meses eles são uma boa referência de performance. Sim, eles vão ser uma boa referência de performance. Tá? Treinamento de força, né? É uma parte também que vai desenvolver watts por quilo. Então quando eu penso em treinar com foco em aumentar os watts por quilo, com certeza eu incluo treinamento de força, que seja pilates, ou funcional, ou musculação, né? Vai aumentar a minha capacidade de produzir watts, mesmo tendo o mesmo peso que eu tenho. Se eu tiver o mesmo peso durante a temporada inteira, os 6 meses, se eu aumentar a minha força, eu vou ter a capacidade de performar mais se eu tiver com a força melhor. Tá? Incluir treinamentos de alta intensidade. Aí entra a parte do treinador. Incluir treinamento de alta intensidade, o famoso HIIT, depende muito do momento. Tá? Então se você não tiver uma boa base, se você não tiver com a capacidade cardiorrespiratória bem desenvolvida e a capacidade de consumo de oxigênio e consumo de gordura como fonte de energia bem desenvolvida, não vai adiantar você inserir muito
Desculpe, não vai adiantar muito você inserir os treinos de HIIT, porque os treinos de HIIT eles só vão funcionar se eles tiverem uma base fisiológica funcionando por trás. Tá? Isso inclui o VO2 e inclui também você, que é o que você desenvolve na base, e a sua capacidade da musculatura aguentar esse treino de HIIT. Tá? Então isso aí depende do que você tem de treinamento nas últimas semanas anteriores a essa inserção de treino de HIIT. Então não vai querer começar a temporada, começar as primeiras 2, 3 semanas já fazendo treino de HIIT, porque vai dar errado. Né? Vai acontecer lesão, não vai ter um bom resultado, você vai se cansar muito cedo, quando chegar na época da prova você talvez nem consiga fazer a prova porque está muito cansado, tentando fazer HIIT o tempo todo, dá errado. Tá? Então tem que saber usar. Tá? O HIIT ele é um treinamento extremamente eficiente, desde que ele seja usado no momento correto, da forma correta, adaptada à necessidade e à capacidade do atleta. A necessidade que eu digo é o quê? Qual é o tipo de prova que esse atleta vai fazer? A capacidade é o quê? Quantos intervalos e quantos tiros e de qual duração esse atleta vai suportar. Né? Aonde que o batimento cardíaco dele vai chegar se ele fizer 3, 5, 10, 15 estímulos. Né? Como é que eu consigo encontrar esse ponto? Aí você vai ter que ir testando mesmo. Tá? Você insere o treinamento de alta intensidade e vê até onde o batimento cardíaco chega e quanto tempo esse batimento cardíaco se suporta nesse nível alto. Né? Ou quanto tempo essa potência é suportada no nível alto. Enfim, tá? Não é um tipo de treino para você usar da forma como você achar que simplesmente vai funcionar, porque eu vi na internet que o HIIT funciona assim, assim, assado. Cara, tem muita coisa por trás aí que você precisa entender e precisa avaliar se é o momento de colocar um treinamento de alta intensidade. Funciona? Funciona bastante. Tá? Ele desenvolve a musculatura e desenvolve o VO2 muito bem, porém ele precisa ter algo que você tem por trás, nesse caso que é o condicionamento cardiorrespiratório e a capacidade muscular de sustentar esse esforço. Okay? Treino de subidas funcionam também para aumentar watts por quilo? Sim, funcionam. Tá? Você treinando na subida, principalmente subidas acima de 6%, que é aquelas subidas que a gente chama de subidas não roladas. O que é uma subida rolada? É uma subida que você consegue desenvolver uma boa cadência. Né? Uma subida acima de 6%, você precisa ter uma relação bem leve para você conseguir girar 90, 100 rotações. Nem todo mundo tem, e quando tem, nem todo mundo deve usar essa relação muito leve. Tá? Porque se o seu objetivo é aumentar peso-potência, você tem que aumentar a força. A potência ela é força versus velocidade. Tá? Então você tem que aumentar a força para que você consiga aumentar a sua potência. Nesse caso dos treinos de subida, é interessante você fazer subidas com mais de 6% de inclinação e usar ainda assim cargas pesadas com uma cadência um pouco mais baixa. Tá? Quão baixa deve ser essa cadência? Eu devo usar muito torque, menos torque? Depende do ciclista. Isso aí a gente tem que ver qual é o estilo do ciclista. Se ele está acostumado a cadenciar mais, ele vai usar uma cadência um pouco mais baixa daquele que ele está acostumado a usar para desenvolver essa potência mais alta. Tá? Mas sim, a subida funciona. Se treinar a subida é uma coisa que a gente tem pouco aqui na região de João Pessoa. A gente tem só uma subida ali no Conde, outra em Praia Bela, mas mesmo assim já são afastadas e nem todas elas duram o tempo necessário para a gente fazer ali. Né? Então nem sempre a gente tem essa possibilidade, então a gente tem que achar outras formas de treinar que não sejam os treinos de subida específicos. Beleza? Treino de eficiência. Esse é importante. O treino de eficiência. O que é o treino de eficiência? É sessão focada, é aquele treino específico focado em você aprender a pedalar de forma mais suave. Então você usar mais o círculo todo da pedalada ali. Tá? Não é só empurrar daqui até aqui e deixar a outra perna passar. Não, você vai começar antes, terminar depois para tentar, quando a outra perna estiver aqui em cima começando, você vai estar com essa parte aqui embaixo terminando, então você vai ter menos picos de potência em cada pedalada. Tá? Essa é importante caso você queira aumentar a sua potência, a sua relação peso-potência. Tá? Indispensável treinar eficiência, ter vários treinos. Às vezes tem atleta que treina isso durante a temporada inteira. Tá? Se ele já tem um desenvolvimento cardiorrespiratório bom, que isso não é prioridade para ele, o treinamento de eficiência deve entrar praticamente toda semana, 2, 3 vezes por semana.
tá? Que seja no aquecimento, que seja na parte intermediária ou final do treino, não importa. Treino de eficiência, de qualidade de movimento precisa ser feito. Tá? Aí entra também a parte de treino aerodinâmico. Eu falei lá no início que a parte aerodinâmica ela não influencia diretamente na parte de peso-potência, né, na sua relação peso-potência, mas ela vai influenciar na sua velocidade média. Então, se você coloca 3,5 watts por quilo e na mesma situação, com o peito todo aberto e com o peito bem fechado e o cotovelo mais baixo, com certeza a sua velocidade média vai aumentar nos mesmos 3,5 watts por quilo, né, naquela situação onde você esteja mais aerodinâmico. Então esse posicionamento, esse ajuste na bicicleta, ele vai com certeza minimizar essa resistência do ar e melhorar a sua performance no que diz respeito à velocidade média. Tá? Então é importante saber disso. Vai melhorar peso-potência? Não, mas vai melhorar a sua velocidade média. Então a gente está querendo melhorar peso-potência para aumentar a capacidade de andar mais rápido. Então se a gente tem a possibilidade de usar um artifício que é aerodinâmica para andar mais rápido, a gente vai usar mais rápido, vai usar esse artifício também junto com a parte peso-potência. Tá? Aí entra outra parte fundamental. Se você está com um ajuste ruim da bicicleta, se você está com um bike fit ruim, se você está com a calibragem incorreta, a tua bicicleta está pulando muito, ou o pneu está muito baixo, ele está tendo um arrasto, ele está tendo uma área de contato maior do que deveria com o asfalto, né? Se o asfalto é ruim, se o asfalto é bom, você precisa acertar essa calibragem. Tudo isso influencia também na sua relação peso-potência em relação à sua velocidade média. Tá? Então a sua vestimenta também influencia na sua relação peso-potência na parte de aerodinâmica. Se você está com a camisa muito frouxa, que ela fica aberta, batendo muito aqui embaixo do braço, né, se a sua bermuda está um pouco frouxa também, né, tudo isso vai influenciar na sua aerodinâmica. Então, bike fit na sua qualidade de pedalada, na sua capacidade de empurrar mais o pedal, né, a calibragem dos pneus para favorecer uma rolagem mais eficiente, a limpeza da bicicleta, né, se a sua relação está limpa, se ela está muito suja, se ela está arrastando muito, né, os rolamentos das rodas, se eles não favorecem a rolagem, vai influenciar na sua velocidade média, mesmo usando o mesmo peso-potência. Enfim, tudo isso você tem que saber que é um conjunto. O ciclista ele é um conjunto com a bicicleta e esse conjunto tem um resultado em velocidade média. Tá? O peso-potência é só o que você pesa e o que você aplica aqui. Ó. Tá? Então se tem 3.5, mas você está com um freio acionado, por exemplo, né, que é a mesma coisa que você está andando com um pneu muito murcho ou com uma relação muito suja, né, é a mesma coisa que você está andando com o freio acionado. Você pode ter uma relação peso-potência maior e mesmo assim não desenvolver uma boa velocidade. Então pensa nisso na hora que você estiver fazendo seus treinos. Cuida do seu equipamento, cuida do seu bike fit, né? Sempre saia com uma relação razoavelmente limpa e bem lubrificada, confira sempre os rolamentos, né, e confira sempre a calibragem dos pneus. Tá? Nutrição e descanso também influencia no peso-potência? Influencia. Se você está muito cansado, é muito fácil de você se cansar mais rápido. Então, se você vem de uma sequência de treinos muito pesada, é fácil você durar pouco mais do que 20 minutos. Se você está muito bem descansado, é fácil você durar algo próximo de 1 hora naquela relação peso-potência que você está acostumado para usar em 20 minutos. Tá? Então, se você está bem nutrido, está bem hidratado e está bem descansado, a sua durabilidade aumenta muito. A sua durabilidade aumenta muito. Tá? Então, pensa nisso também na hora que você estiver fazendo os seus treinamentos. Estar descansado o suficiente é fundamental na hora que você quiser colher os seus resultados. Tá? Então, consequentemente, o seu desempenho nos seus treinos vai ser muito maior. Beleza? Pessoal, eu acho que deu para falar bem desse assunto aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, aproveita esses minutinhos finais para perguntar alguma coisa. Mas essa foi uma live que a gente fez mais para quem usa potência mesmo, para quem já está acostumado a usar potência na bicicleta. E eu espero que eu tenha deixado aí o recado interessante para vocês. Eu vi que a gente teve um número bastante maior de pessoas comparecendo na live hoje. Eu acho que esse assunto deu um certo interesse,
né? Então se vocês tiverem aí sugestões, alguma coisa para a gente poder fazer na próxima semana, a gente pode fazer, só mandar aí nos comentários que a gente faz na próxima semana com o maior prazer, beleza? Então, recadinhos finais aí. Se você gostou desse vídeo, clica aí no coraçãozinho, né? Clica 2 vezes, curte esse post, curte esse Reels, né? Daqui a pouco vai ficar no Reels gravado, né? Se você quiser relembrar, salva para depois, tem uma bandeirinha aí que você pode salvar lá no final, né? Se você achar que essas informações podem ajudar algum amigo seu, passa aí, manda o aviãozinho, tá? É só compartilhar com essa pessoa. E se você quiser somar, fazer perguntas, comenta aí embaixo que eu vou ter o maior prazer em responder o mais rápido possível, ok? É até bom que a gente vai achando outros assuntos para poder fazer essas lives semanais aqui. Fiquem à vontade para sugerir da forma como vocês acharem melhor, beleza? Grande abraço para todo mundo, agradeço a presença de todos. Amanhã aqui em João Pessoa a gente tem pelotão, né, às 6h15 lá no Posto Federal, tá? E vamos ficando por aqui. Opa, acabou de chegar uma pergunta. Equipamento com bom custo-benefício para medir potência. Tem vários. Eu uso nessa bicicleta aqui, eu uso o Stages, tá? Ele é só do lado de lá, tá? Não dá para ver aqui, mas eu uso ele do lado só do lado esquerdo, né? Questão de peso, essa bicicleta ela foi toda construída para ter o peso mais baixo possível. Ela tem 7 kg certinho. Uma bicicleta aero com 7 kg, com porta-caramanhola, com pedais, com tudo isso aí, ela ter 7 kg é bastante interessante, e câmbio mecânico inclusive, né? Eu tenho um outro aqui, não dá para ver, né? Que é um duplo, eu uso um da Magene, né? Que é um medidor duplo, é o CS325, mas agora ele já está atualizado para o PES alguma coisa da Magene, né? Ele está custando aí no AliExpress algo em torno de R$ 1.900, vai chegar aqui no Brasil por quase 4.000. É melhor comprar na distribuidora da Cervelo BR, que vende o mesmo Magene e tem a garantia aqui no Brasil, tá mais ou menos uns 4.000. Se você tiver dinheiro para investir, o melhor de todos no meu ponto de vista é o Favero Assioma, né? O Duo porque ele é dos dois lados e ele é nos pedais, ele parece com o Garmin, é mais barato do que o Garmin, mas eu acho ele muito mais legal do que o Garmin. Primeiro porque ele não tem que ficar trocando bateria, então você carrega a bateria ali, ele dura bastante, dura várias e várias horas, vários treinos, né? O da Garmin eles deram uma corrigida nisso também, que é o Rally, mas ainda assim eles não conseguiram chegar nem perto do Favero Assioma. O Favero Assioma é um pedal italiano, desenvolvido na Itália, né? Ele está aí na faixa, eu me lembro de ter olhado o Duo, dos dois lados ele está na faixa de uns R$7.000, tá? Não é um equipamento barato, né? Mas para você ter um excelente resultado seria esse Favero Assioma, né? Aí a gente tem aqui, por exemplo, o U2E, né? Que é um de um lado só, né? Como esses Stages que eu uso aqui. E você manda o seu, né? Por exemplo, você tem um Ultegra de 172 mm, né? O Ultegra 8000 de 172 mm. Você tira a peça, manda para eles, é aqui no Brasil mesmo, na U2E, se eu não me engano, é Minas Gerais, tá? E eles vão te mandar com o medidor de potência instalado já, né? Que é um equipamentozinho que fica colado nele ali, tá? E tá tendo um resultado muito bom também, né? Eu citei só esses três aí. O U2E no momento eu acho que é o que tem melhor custo-benefício, né? Tá em torno de uns 2.500 a 3.000, se eu não me engano, mas é o que tem melhor custo-benefício, talvez até mais barato, porque você mandando a sua peça sai um pouco mais barato. Eu vi o preço esses dias, mas acho que era para você comprar a peça inteira, a pé de vela Ultegra já com ele instalado. Se você manda a sua, acho que fica mais barato. Então esse U2E é o que tem um melhor custo-benefício. Se eu não estou enganado, ele também é de bateria recarregável, mas por que é melhor o de bateria recarregável? Porque você ficar abrindo, como é o caso do Stages aqui, você ficar abrindo toda hora para trocar a bateria, às vezes você, por mais que você seja cuidadoso, tem uma borrachinha, um anelzinho, a gente chama de O-ring, né? Esse O-ring, ele fica, se ficar um pouquinho fora do lugar, entra água e dá um monte de problema, tá? Então, no caso das Speeds, eu acho que o U2E aqui no Brasil está muito bom, dá para usar numa boa. E se você quiser usar o Duo, né, que é um intermediário aí da Magene, que é o PES, né, é só procurar na loja da Cervelo BR. E tem também o Favero Assioma, que também, se eu não me engano, vende na loja da Cervelo BR.
é só procurar aí na internet, vocês vão achar com facilidade, que se você tiver condição de investir, é a melhor coisa que você pode fazer. Tá? Que definitivamente é o melhor equipamento que tem para medir potência atualmente. Inclusive, sou fã da Garmin, mas o da Favero está um nível acima. Tá? Tanto em qualidade de medição de dados, né, de precisão, quanto na passagem dos dados para o Garmin, na análise de dados também. Beleza? Espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Né? Olha quem entrou ali, Macedo, né? Macedaria lá do Rio Grande do Sul, o famoso Bigode. Grande abraço para você, Macedo. Estamos encerrando já, pena que você entrou agora. Vamos ver se a gente marca uma live junto aí depois. Beleza? Pessoal, mais uma vez então agradeço a presença de todo mundo. Tivemos uma live bem mais cheia hoje, bem interessante. Vai ficar gravado o vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao canal da Cadence. Assinem aí, coloquem os lembretes para vocês sempre estarem atentos às lives da gente. Compartilhem se quiserem, né? Ficarei muito agradecido se houver esse compartilhamento. E a gente se fala então na próxima segunda-feira às 19 horas em ponto. Beleza? Grande abraço para todo mundo. Até a próxima segunda.